Feliz sábado, tudo bem? Muito bem. Hoje nós vamos continuar a meditar na pura verdade da palavra de Deus. É uma verdade que nunca foi aceita. Nunca. E não seria e não será diferente nos dias de hoje. As pessoas aceitam tudo desde que tenha religiosidade, desde que tenha igreja, desde que tenha dogmas, desde que tenha comportamentos, desde que tenha coisas. Enquanto não tiver um arsenal de coisas, a pessoa não aceita o evangelho. O evangelho da justiça de Deus. As igrejas não enxergam a justiça de Deus. Elas não conseguem compactuar a justiça de Deus. Elas não têm prazer em ser justificadas e descansar na justiça. As pessoas, elas querem ser boas o tempo todo. Eu acho que você vive isso também. E provavelmente viverá. Porque a gente busca ser bom o tempo todo. É uma justificação própria onde usamos o nome de Deus todos os dias. Queremos guardar o que a igreja manda guardar. Queremos ser pontuais, direitinhos, formais, conservadores, para que Deus nos olhe com olhos bons. É isso que se prega, é isso que se vive, é isso que você vem tentando ao longo da sua vida. Você quer ser bom para ser justificado. E a Bíblia diz que Deus justifica o ímpio. Está na Bíblia, busca no Google. Por que ele justifica o ímpio? Porque a Bíblia diz que só Deus é bom. Lembra da história do jovem rico? Bom mestre? Não, eu não sou bom. Jesus, que não tinha pecado, se dizia, eu não sou bom. Por que ele dizia que ele não era bom? Porque ainda a cruz não havia chegado e ele podia cair, podia escorregar e podia pecar. Mesmo sem pecado, ele se usurpou de dizer que era bom. Mas você quer viver uma vida santa por você. A gente diz que, se eu ouve isso direto nas igrejas, que nós temos que ter comunhão com Deus para sermos outras pessoas. Porque Deus não quer que eu seja eu, quer que eu seja alguma coisa que não seja eu. Então eu tenho que ser transformado, porque eu não sirvo para Deus. Eu não sirvo. Eu só sirvo se eu ficar bom. Olha as incoerências que as pessoas usam o evangelho. Então, irmão, ore, comunhão, fale com Deus, busque a Deus, se prepara, Jesus está voltando, peça o Espírito Santo. É uma desgraça em cima de desgraça, é uma pressão, é uma opressão para que você seja transformado em alguma aberração que ainda eu não descobri. Porque eu não conheci nenhum crente, nem da minha igreja, nem de qualquer outra, que foi transformado e que é bom. É tudo farrapo velho. É tudo trapo de imundícia. Pastorada toda. Os líderes da igreja, todos maus, corruptos. Mas graças a Deus, Deus justifica o ímpio. Lembra do irmão xingando o pai porque o pai deu dinheiro para o outro irmão mau, adúltero, para as baladas, torrou todo o dinheiro? E o pai o recebeu com todo o amor, com toda a justiça, deu-lhe uma festa. Por quê? Porque é a pregação que o diabo odeia. É a pregação do amor do Pai, do amor de Jesus.
Aquele pai amou aquele filho, como amou o mala sem alça. Pai, eu sou bom, eu sou legal, eu trabalho, eu faço. Mas por que o pai, e Jesus disse que o pai tratou e justificou tanto um contra o outro? Mas ninguém pensa. Todo mundo só pensa que o outro voltou arrependido. É isso que a igreja pega. Voltou, tá vendo? É assim, voltou arrependido, mudou, virou um panaca, agora o pai o ama. Pobre miserável. Pobre miserável a sua cabeça. Porque ele justificou os dois. Porque os dois são maus. Foram maus. E tudo quem tinha tudo era o pai. Nenhum dos dois tinha nada. Os dois foram herdeiros. E a Bíblia diz que aqueles que têm a Cristo são herdeiros do Pai. Sendo eu herdeiro do Pai, você herdeiro ou herdeira do Pai, você tem os direitos que o Pai te dá, que é a justificação. É a justiça dele por você ser herdeiro. Não, mas o herdeiro tem que ser bonzinho. E é isso que eles ensinam a você. Infernizam a sua vida, infernizam a sua cabeça, infernizam a cabeça deles mesmos e continuam os mesmos. As mesmas tralhas de 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos atrás, eles são as mesmas porcarias, porém herdeiros. Porém justificados pelo amor. E toda a chance para eles se salvarem é as mesmas que eu tenho. Por eu não ser melhor, porque sou tão mal quanto, eu tenho que enxergar que a bondade está em Jesus. A justiça de Deus é herdada pela fé. Não é por transformação. Não é por você achar que você é algo e que Deus vai enxergar em você esse algo e que você sendo esse algo que só está na tua cabeça, na tua pregação ou nas pregações que você ouve, que você está a caminho de não sei do que. Não sei do que. O único caminho que nos transforma é o conhecimento dele. Aquilo que eu estou te pregando foi aquilo que ele transformou a minha mente para eu conhecer essa justificação pela fé, essa graça e esse amor. É isso que o Espírito vem trabalhando há 30 e tantos anos na minha vida para que eu chegue na plenitude, iluminado na luz e me torne luz para o mundo, o sal da terra. Mas por conhecimento, não por transformação de caráter. Porque o nosso caráter vacila. Abraão foi justificado pela fé, não foi pela lei. Abraão pecou toda a viagem dele. Moisés pecou toda a viagem dele. Mas ambos foram justificados pela graça, nunca pela lei. Mas então por que Deus deu a sua lei, os seus mandamentos? Para mostrar para o homem que ele não guarda. Por isso que Moisés construiu a igreja, o templo, e pediu para que todos matassem o cordeiro, derramassem o sangue para serem justificados, porque nem pela lei eles eram, mas pelo sangue do cordeiro. Esse é o evangelho. Jesus detonou os 10 mandamentos. E a igreja coloca 10 mandamentos na parede, 10 mandamentos no púlpito, 10 mandamentos em tudo quanto é lugar, fala dos 10 mandamentos, ficam até rouco de pregar 10 mandamentos, e Jesus veio destruir os 10 mandamentos. Como assim? Lembra quando ele disse? Se você olhar com ódio o teu irmão, eis que vos tenho dito, não adulterarás. Porém, se você olhar para uma mulher com maldade e desejos nos seus olhos, você já adulterou. Não matarás, porém eu vos digo, se você odiar o seu irmão, você se tornou um assassino. A partir daí, os 10 mandamentos deixou de existir.
Por que deixou de existir? Para continuar a mostrar para você, que é um cabeça dura, de que você não guarda nada. De que você peca de uma forma ou outra. A única vantagem que você tem é você talvez não fumar e acusar quem fuma. Talvez você é hétero e acusar quem é gay. Talvez você não rouba e você ataca quem desvia impostos do governo ou qualquer um outro imposto. E às vezes você mesmo faz. E se gloria de ser um bom homem guardador dos mandamentos. Mas a tua pequena empresa está lá, roubando e destruindo. Então, quando nós começamos a olhar e entender que o inimigo de Deus odeia que nós pregamos o amor de Jeová, o amor de Deus, porque a transformação que você quer que você tenha, ela nunca virá, nunca veio e nunca vai vir, mas a transformação de quem você agora conhece. O Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu para me salvar. Então eu não transformo o meu caráter, porque ele é mau, mas Deus me perdoa. Por isso existiu a cruz do Calvário. Eu não sou transformado, eu sou perdoado. Todos os dias ele me perdoa, todos os dias ele me perdoa. É interessante, né? Quando uma pessoa mistura as coisas, né? Ela disse que foi transformado. Eu pensava que eu tinha sido transformado quando eu saí do bar, parei de beber, parei de fumar, vim estudar a Bíblia, orar, e depois eu fui compreender, com a justificação pela fé, que eu não fui transformado. Eu deixei de fumar, eu deixei de beber, mas o meu caráter, ele não mudou. Ele não mudou. Eu continuei o mesmo Sherry daquela época até hoje. E há 35 anos eu sou perdoado por ele e justificado por ele. Deus não me usa porque eu melhorei, porque eu sou bom. Ele me usa por sua compaixão, por sua misericórdia. Deus me usa pelo seu amor. E quando ele quer me usar, ele me toma pelo Espírito. E o fruto desse Espírito, que é dele, não é meu, ele é detectado pelas pessoas. Não há mérito. As pessoas que buscam a transformação pessoal estão buscando mérito para si. Porque eu sou transformado, porque eu guardo a lei, porque eu não como carne, porque eu é um tal de eu é um lixo humano, mas não se enxerga. Por isso Jesus repreendeu Laodiceia dizendo que você se acha abastado, gostosão, poderoso, mas você é um miserável. Por que ele diz que toda a igreja é miserável? Pobre, cega e nua. Por causa dessas pregações. Por causa do que você pensa que você é. O dia que você entender que você é mau, como diz Jesus, que você é corrupto, como diz Jesus, que bom só é Deus, você vai saber que você não vai chegar a patamar nenhum, a não ser bater no peito e dizer, tenha compaixão e misericórdia de mim, pecador. Paulo, o que eu quero fazer, que é o mal, porque eu sou Paulo, pecador, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero fazer, que é as coisas do céu de Deus, essa eu faço. Por que ele fazia? Porque ele foi transformado? Não. Ele foi transformado no conhecimento. Porque quando ele caiu do cavalo, ele tentou pregar, ele pregava a lei, ele pregava a transformação, ele pregava um monte de besteira. Deus pegou ele e falou, opa, vai lá para o deserto. Jogou ele 10 anos, depois mandou ele para Tarso. Depois que ele teve muito conhecimento, a mente transformada, aí Deus falou, agora vem cá. Eu vou mandar um discípulo te buscar, você vai começar a levar a minha palavra. E ele diz, eu sou o maior dos pecadores. Ele sabia que não estava transformado, que não seria transformado, ele sabe que ele era perdoado. E o que ele fazia, ele não fazia porque ele tinha sido transformado, ele fazia porque era Deus que fazia nele. O Espírito tomava ele e, agitado pelo Espírito, ele agia. Jesus, que não tinha pecado, disse, mostra-me o Pai. Ele falou, você não está vendo o Pai? Você não está vendo o Pai em mim? Aí ele diz, todas as obras que eu faço,
não sou eu quem faz. E ele não tinha pecado. Olha que interessante. Você é pecador e acha que é transformado, que é bom, que é obediente. Você, um homem mau, corrupto, perverso, podre, sujo, como diz em Apocalipse. Jesus, o próprio Jesus disse: eu não faço a obra, é o Pai quem faz em mim. Tudo que você vê fazendo, não sou eu, mas é Ele quem faz em mim. Todas as coisas que eu falo, não sou eu quem falo, mas é o Pai que fala em mim. Você sabe o que é comunhão com Deus? Você fica ensinando as pessoas a se matarem, de tanto estudar a Bíblia, de tanto orar, numa luta infinda. Fica tudo neurótico, maluco. Comunhão é receber. É deixar de querer ser. Eu comungo com Deus, com Jesus, porque eu recebo. Não porque eu busco. Não, irmão, vai se preparar porque Jesus está voltando. Me preparar para quê, rapaz? Você está com problema. Eu vou para o céu pela misericórdia de Deus. Ellen White diz que nós vamos ficar assustados quando nós estivermos no céu. Eu aqui? Por que ficou assustado? Porque sabe quem você é. O pecador. É esse que vai para o céu. É esse que sabe o que é. Mas aqueles que se acham, que pensam que são, que dizem que são e que você também tem que ser, a grande chance de não ver Jesus é muito grande, porque a Bíblia nos ensina. Por toda misericórdia e compaixão, Deus não vai conseguir te trazer, porque se você se acha tão bom, você não vai precisar dele nem conviver com ele. Comunhão é receber. Todas as vezes que eu falo com Jesus, eu recebo. Em primeiro lugar, quando eu estou falando com ele, eu sei que ele me perdoou. Eu não faço uma lista de tudo que eu pequei, que é outra obra do diabo, que se prega nas igrejas, que dá nojo. Esses irmãos e irmãs com problemas psicológicos começam a falar para as pessoas confessarem pecados. Só que eles esquecem de dizer confessar quais pecados. Quais? Eu passei o dia. Você anota todos os seus pecados para chegar à noite e você confessar? Claro que não. Mas é cara de pau para fazer com que as outras pessoas tenham que viver assim. Agora, aqueles que vivem pela fé, sabem que na cruz do Calvário, Cristo disse, está consumado. Ali ele perdoou os pecados do mundo. E quando eu vou ter comunhão com ele, a primeira conversa que eu tenho com ele é louvá-lo e agradecê-lo por ele me perdoar. Porque são muitos pecados. Se eu for tirar um mês de pecado da minha vida, meu Deus, eu queria, porque eu sou mau. Eu sou mau. Se eu tivesse autorização, eu mandaria aí na tua igreja e aí a gente passar os seus pecados no telão. Teus, dos pastores, dos anciãos, de todo mundo. Solta, DJ. Aí nós íamos ver quem são vocês. Mas não querem aceitar essa pregação. Esse é o evangelho que nunca foi aceito. É o evangelho que Jesus falou, vocês não vão para o céu e não quer deixar meus filhos irem. Vocês são hipócritas, raça de víboras. Vocês fingem que são o que não são. Vocês querem que as pessoas se tornem o que elas não são, para olhar na igreja e você falar, olha aí como foi transformado o irmãozinho. Mas quando sai da igreja, volta tudo a estaca de lixo humano. Por que lixo humano? Ah, não, mas eu atendo, Quando Deus nos toma, até por sermos lixo humano, Ele nos usa, porque nós somos lixos humanos. Senão Ele colocaria anjos sem pecado. Mas Ele usa eu e você. E o hipócrita também. Ele usou jumento. A obra dele não para. Agora o que ele quer? Que a verdade seja pregada.
E qual a verdade? É que você não é nada e que Ele é tudo. E que Ele te perdoa e te justifica. E quando Ele te justifica pela tua humildade, você se esvazia de você e diz: obrigado, Pai, por saber quem eu sou. E obrigado por eu saber quem tu és. Nesse momento, a justiça de Deus toma conta de você. E para Deus é como se você não tivesse pecado, sendo ainda pecador. Porque eu não posso falar que eu fui transformado. Você também não pode falar, porque é mentira. Porque se você foi transformado, você está dizendo que você é melhor que eu. Se você foi transformado, você está dizendo que você é melhor que a igreja. Não, Sherry, não é assim. É assim. Se você é transformado com 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, meu amigo, minha amiga, você está no topo da luxúria. Por quê? Porque você se sente melhor que todo mundo. Porque se você não se sente melhor que todo mundo, se você acha que é o maior dos pecadores da igreja, então que transformação foi essa? Que mentira é essa de que você é transformado? Não tem lógica. Paulo nos ensinou que ele iria seguir um caminho da soberana vocação que há em quem? Em Cristo. E aqueles que têm a Cristo não será condenado. Aquele a quem Deus justifica, o diabo não o toca. A morte para ele já não existe. Não porque ele ficou bom, não porque ele transformou o caráter nojento e sujo, mas porque Deus o justificou por amor. Porque Deus deu a vida e deu a herança para todos. Quem é filho é herdeiro. A herança não é dividida para filhos bons e maus. E na vida espiritual, muito menos, porque todos são maus. E é uma dificuldade pregar a graça e a justificação. Nós vamos ter muitos problemas e eu louvo a Deus por isso, porque Jesus disse: aquele que for perseguido por causa do meu nome herdará a glória do céu. Aqueles que pregam a Cristo, somente a Cristo, serão perseguidos. Aqueles que pregam a graça, que é Cristo, serão perseguidos. Aqueles que pregam a justificação pela fé, a justiça que é Cristo, serão perseguidos. Aquele que prega carne de porco, sábado, leitura de Ellen White, esses não serão perseguidos. Esses serão unidos, todos juntos clamando como eles são bons, como eles são gloriosos. Ah, irmão, mas então você está dizendo que não pode guardar sábado, não pode comer carne de porco, então não vamos acreditar em Ellen White. Você está pensando isso? Aí eu te pergunto, se você guardar o sábado, crer em Ellen White e não comer carne de porco, você vai para o céu? Não vai, irmão. Mas faça ir para o inferno. Porque se você chegou ao cúmulo de achar que para ir para o céu você tem que praticar essas coisas, você não conhece a Jesus, você não conhece o Evangelho. Até porque eu tenho base, porque o céu, Ellen White diz que milhares de pessoas que não guardaram a lei, que nem conheceram a Cristo estarão no céu, porque cederam o coração sem perceber para o Espírito Santo. Milhares e milhares de pastores, padres que guardaram o domingo, comeram carne de porco, estarão no céu. Milhares. E outros tantos milhares de judeus que guardaram o sábado, aguardaram Jesus, não comeram carne de porco, estarão no inferno e as prostitutas os precederão. Aí você vem com essa falácia nojenta e maldita. Mas Deus diz, vai e não peques mais. Não é isso? Isso para a igreja é uma tara já. Não é nada antinatural, é uma coisa de orgasmos.
vai, não peques mais. E quem fala isso, fala com boca cheia, como se ele não pecasse. Como se ele ou ela não pecasse. Vai, não peques mais. Fala com empáfia, com orgulho. Aí eu lhe pergunto, naquele dia em que Jesus falou para a adúltera, vai, não peques mais. Ok. Por que ele não falou a mesma palavra para aquele povo que estava ali para apedrejá-la? Porque ele não falou, pessoal, vai tudo para casa e não peques mais. Porque antes ele já acusou os caras de pecado. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Concorda comigo, não? Quem não tem pecado? Ninguém atirou, porque todos falam, putz. E Jesus podia falar para eles, olha, então vão e não peques mais. Se o contexto que você quer dar ao texto, que é para não pecar depois, então Jesus errou. Porque Jesus só falou para uma pessoa. E as outras 50, 70 que estavam ali, ele não falou nada. Ele deixou todo mundo ir embora, jogando a pedra no chão e indo para suas casas. O evangelho é muito simples. Jesus é muito simples. O diabo veio complicar e conseguiu. Eu ouço cada palestra, cada pregação, cada livro. Eu vejo tantas barbaridades, tantas heresias, tantas mentiras. E as pessoas se dizendo ser o povo da verdade. As igrejas todas dizem que tem a verdade. E cada um coloca suas regras, normas, dogmas para meter medo em você. Só isso. Não deixe de frequentar a sua igreja, mas frequente sem medo. Não deixa pastor dominar a sua mente, líder dominar a sua mente, porque a sua vida será pautada entre você e Jesus. Você vai para o céu, eu vou para o céu, por causa de mim e ele. E você também. Eu não dependo de igreja alguma, de pastor algum, de profeta ou profetisa alguma, na qual eu creio em Ellen White. Eu creio. Mas ela não pauta a minha vida. Ela tem milhares de livros, milhares de boas orientações. Assim como a vida me dá boas orientações do que eu devo fazer e não fazer, praticar e não praticar. E eu sou um homem solteiro e sozinho. Eu podia estar saindo e adulterando várias noites por semana, ou aos finais de semana. Não tenho prazer nisso. Por quê? Porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Por eu não ir, não quer dizer que eu fui transformado. Por eu não ir, é porque eu decidi não ir. Porque o Espírito que habita em mim me deu esse privilégio de ter paz, alegria, gozo, perseverança, amor no coração e domínio próprio. Não roubo. E assim seguimos a vida com aquele que pode nos salvar, só ele. Não há outro caminho e nem outros caminhos, nem atalhos. Tudo é para infernizar a tua mente, para prender você na religião. E aí você está morto e morta. Tenha certeza disso. Se liberte de tudo isso. Mas continue na sua igreja, respeitando os seus pastores, os seus irmãos, seus amigos. Ame-os e cuide daqueles que precisam. E você terá um quartinho no céu. Bom sábado, que Deus abençoe. Beijos, até mais.